A questão é que o Juscelino ele é do União Brasil, né? Um partido que tem um peso, né, no Congresso e não está entre os dois partidos que o Lula precisa acomodar agora, que é o PP e o Republicanos, né? E o É. Juscelino ele é da cota do União Brasil e tá aí a dificuldade, apesar de ter outros ministros. Vamos lá, Madalena, é hora já de Juscelino deixar o governo. O Lula deveria fazer isso para trazer um pouco mais de transparência para o seu governo e afastar essa falação de casos de corrupção, que é algo que sempre está ali cercando, né, o governo Lula e o próprio Lula. Eu não sei nem por que esse Juscelino entrou, assim, com toda franqueza. Eu não consigo entender. O que que ele entende de comunicação? O que que ele acrescenta para o governo Lula em termos de comunicação? Tudo bem que foi fechado um acordo com a União Brasil. União Brasil tem muitos quadros, precisava ser esse? Por que que precisa ser esse? Que não tem experiência na área e tem um custo altíssimo para o governo de imagem. O ministro até agora, com o maior custo de imagem que a gente tem no governo é esse. E vale a pena? O que que ele está fazendo? Ele está revolucionando as comunicações nacionais? Eu entenderia, vamos dizer, se aparece uma denúncia contra Fernando Haddad, se aparece uma denúncia contra uma Marina Silva, é óbvio que não é assim, pingou uma denúncia, já vamos acreditar e vamos embora. São pessoas que são muito importantes para o governo. Nesse caso, nós não estamos falando de alguém que tem a capacidade para a pasta. E é isso que eu não consigo entender. Ele não tem capacidade para essa pasta. O que que ele está fazendo? O que que a gente sabe dele? Fora denúncia de corrupção e deboche, como aquela história do leilão de cavalo. A gente não sabe mais nada dele além disso. Essas são as notícias que a gente tem dele. Não é um ministro que você vê, ele fez tal coisa, ele começou tal coisa, ele está com tal projeto. E eu acho que a discussão tem que estar ali. O que que ele acrescenta? União Brasil que está ali, ok, União Brasil me ofereça um nome, um quadro que seja adequado para um ministério do tamanho do Ministério das Comunicações. Eu, com toda sinceridade, não sei por que entrou. Não sei por que entrou. Ele não tem estatura ministerial. E agora parece que vão. Como é que se diz? Vão tentar fazer a mesma coisa, obtendo resultado diferente, por causa desse lobby do tal André Fufuca aí, que foi tropa de choque do Eduardo Cunha, aí vai enfiar o Fufuca. Aí, pelo menos, se enfiar o Fufuca aí, eu acho que a situação do Juscelino fica melhor, porque vai ser na comparação, né, Fabiola? Quem é pior, Não hein? sei onde vai chegar com isso. Não, é Não muito sei onde importante isso chega. que você falou, né, ô Madalene, porque, primeiro, o currículo dele não o sustenta lá, né, não tem a Não. habilidade, não tem o conhecimento, e dois, os feitos dele nesses 8 meses também não. Então, assim, e aí, além disso, a questão das denúncias que caem sobre ele, mas desde quando ele assumiu, né? Então, é uma série de questões, quer dizer, não existe nada que ainda o segure lá fortemente, a não ser o Lula realmente precisar fazer isso com a União Brasil. É isso, né, Thales? Não existe outra É, resposta. não existe, não existe. É, tem que haver alguma coisa nesse país em relação ao relacionamento do executivo com o legislativo. A estrutura que existe atualmente, ela não funciona e ela promove esse tipo de relação, digamos, não republicana. O Couto, por exemplo, está muito ansioso para ver o desempenho do André Fufuca no governo, que ele, ele já falou aqui várias vezes que por que esse Fufuca? Por que escolher um ministro com um nome desses? Fufuca, Fufuquinha, que na verdade não é Fufuca, é Fufuquinha, ele é filho do Fufuca. Quer dizer, você avacalha o governo, não pode. Mas, de certa maneira, não há outro caminho hoje, qualquer que seja o governo, que não seja se relacionar com o Arthur Lira e a sua turma. Porque senão, aliás, já está começando, o Lira já está começando a soltar umas pautinhas bomba é, no Congresso. E essas pautas bombas levaram ao impeachment da Dilma Rousseff. Você vê aí, foi tirado Bem 30 lembrado. bilhões do governo na votação do arcabouço fiscal,
do arcabouço, não, da desoneração da folha de pagamento, que foi dado aos municípios. 30 bilhões. E agora o governo está fazendo das tripas coração para fechar o orçamento de 2024, porque tiraram 30 bilhões. Isso é assim que você destrói um governo. Se vai tirando dinheiro, vai sufocando, vai botando uma pauta-bomba aqui, outra ali e acaba. E o Congresso tem esse poder, especialmente o presidente da Câmara. O Eduardo Cunha fez isso com a Dilma Rousseff e o Arthur Lira é o melhor aluno do Eduardo Cunha. Alvo de hoje, a prefeita de uma cidade chamada Vitorino Freire, o nome dela é Luana Rezende, irmã do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e que foi alvo dessa operação Benesse da PF. Ela foi afastada do mandato, a cidade é um reduto eleitoral da família do político, e a investigação apura algo que nós falamos aqui bastante, que são as emendas parlamentares. Tem a ver com orçamento secreto, tem a ver também com a Codevasf, que é a estatal loteada justamente pelo Centrão, pelos partidos do Centrão. O ministro Juscelino também é investigado, mas o pedido de mandado de busca e apreensão contra ele foi negado e por isso não aconteceu. Foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Essa é a primeira operação da PF envolvendo um ministro do governo Lula, porque ele é alvo dessa investigação e já sabíamos até disso. Em nota, a defesa do ministro negou qualquer irregularidade e disse, abre aspas, emendas parlamentares são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso e Juscelino segue à disposição, como sempre esteve, para prestar esclarecimentos às autoridades. Como deputado, ele enviou pelo menos 13 milhões e 400 mil reais para essa cidade, comandada pela irmã dele, por meio do orçamento secreto. Isso são dados do portal da Transparência. Além disso, ele indicou outros 11 milhões diretamente para a Prefeitura de Vitorino por meio de emendas individuais. Em janeiro, teve uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que mostrou que a Prefeitura de Vitorino Freire asfaltou uma estrada que passa em frente à fazenda dele, né? Ele negou isso, né? Ele negou que tenha sido isso, falou que essa estrada tinha que ser asfaltada e que são recursos que foram destinados para a melhoria da região e que faz parte do trabalho dele. Em nota, a Codevasf informou que colabora com o trabalho das autoridades e que demitiu um funcionário no mês passado após a conclusão de processo conduzido por sua corregedoria. Quando essas denúncias apareceram lá atrás, o próprio presidente Lula, ele chegou a chamar Juscelino, né, no gabinete, havia uma expectativa de que ele pudesse ser demitido. E aí, depois, quando ele saiu, Lula não comentou, mas o próprio Juscelino falou que ele esclareceu tudo para o presidente e que ia permanecer no cargo. Bom, agora ele está sendo investigado, tem essa busca e apreensão, e o Thales tem a apuração para a gente do que está acontecendo no governo. Qual foi a repercussão no governo em relação a essa operação de hoje da PF? Thales, como é que foi? Fabiola, é o seguinte, primeiro a gente tem que ver essa questão à luz de que o Lula já foi alvo da Lava Jato. Então ele tem um certo cuidado com isso, e ele avisou, mandou um recado por seus articuladores políticos ao pessoal do Centrão, que ele só vai tomar alguma medida, só vai afastar o Juscelino Freire, o Juscelino Filho, se houver uma medida efetiva da justiça contra ele. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o futuro do Juscelino está nas mãos do Luiz Roberto Barroso, ministro supremo. O Luiz Roberto Barroso, como você disse, não autorizou a operação de busca e apreensão contra o Juscelino, argumentando que ainda não vê base suficiente para uma operação dessas contra o ministro de Estado. E aí, mas autorizou contra a irmã do ministro. A história é essa: o ministro mandou emendas às pampas para a cidade, inclusive para uma estrada que passava, que beneficiava a fazenda da família. Então, é uma história cheia de indícios de envolvimento do ministro, sim. Mas o Lula
deu esse recado. Ele não deixou claro o que são medidas efetivas, né? E é isso que deixa os interlocutores meio. Mas o Centrão não quer sair dessa história como um vilão, mais uma vez, o grande vilão da articulação política do governo. O Centrão está ali, olha, presidente, preserva aí a nossa relação. É essa o que o Centrão está dizendo para esses articuladores políticos. Por outro lado, o Lula também está preocupado em não reeditar nesse governo o mesmo problema que ele teve com o mensalão, deixar a turma solta e de repente, envolver todo o ministério dele, o governo dele, o mensalão acabou se desdobrando em petrolão, uma série de coisas. Então, é uma situação que está sendo tratada de maneira extremamente delicada pelas duas partes, pelo governo e pelo Centrão. Mas o ponto de inflexão é a justiça, é o Barroso. Se a justiça disser tem dados suficientes para tomar alguma medida efetiva contra o ministro, ou seja, ou pedir o afastamento dele, por exemplo, Barroso afastou a prefeita. Eu não sei se ele não pode afastar o ministro, mas ele pode colocar a situação de tal forma que o ministro tenha que ser afastado. A prefeita ele já afastou. Então, se ele tomar alguma medida efetiva, o Lula vai agir. Se não tiver o aval da justiça, uma posição da justiça clara com relação ao ministro, ele não vai agir. Outra vez, né, Thales, teve também a questão das diárias, né? Essa que estava mais no foco naquele momento, que ele veio a São Paulo para participar de leilões e com dinheiro do governo, com um avião da FAB, se não me engano, né? Esse ministro está cheio de marcas contra ele. Tem uma outra questão que está aí no fundo disso daí, que é a questão das emendas parlamentares. O ministro argumenta que você não pode dizer que todas as emendas parlamentares são criminosas. E realmente não se pode dizer isso. Agora, essas verbas aí são fruto do orçamento secreto, aquele orçamento dominado pelo Centrão e pelo Arthur Lira. E que também estão cheias de problemas, não foram secretas à toa. Né? Foram secretas porque o Supremo mandou parar de ser secreta, mas não foram secretas à toa, foram secretas porque permitiram esse abuso, especialmente na Codevasf. A Codevasf estava mandando emendas, Codevasf, que era Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, ela agora é de todo o Nordeste, não é só do Vale do São Francisco. O Maranhão está lá com a Codevasf, esse caso do ministro. Então, ela virou um grande centro de emendas parlamentares, especialmente durante o orçamento secreto. E mandava trator para tudo quanto é lugar, trator para várias cidadezinhas e com vários casos superfaturados. Então, é uma situação que envolve também as emendas parlamentares e a limpeza disso daí, né? O assunto escândalo das joias, claro que esse continua sendo, e a repercussão do silêncio de Bolsonaro, de Michele ontem, essa estratégia da defesa dos dois, né, pelo silêncio e falar inclusive sobre o STF, que eles não precisam responder a isso porque não é o local adequado, né? E hoje, quem falou a respeito disso foi o ex-presidente da República, o Michel Temer. Ele disse que uma eventual condenação de Bolsonaro não seria útil ao país. Ele também defendeu a criação de uma legislação para dar tratamento adequado a ex-presidentes. Segundo Temer, ao prender um ex-presidente, em vez de produzir efeitos negativos, você o vitimiza. Não é útil para o país. Temos no Brasil uma radicalização de ambos os lados. São palavras, gestos, momentos que levam a nação a uma intranquilidade. Essa foi uma análise feita por Michel Temer, à revista Veja. Ele falou que aliados de Bolsonaro venderam as joias a partir da concepção de que os objetos são pessoais. É possível entender que ele saiu em defesa de Bolsonaro, né, Thales? É claro, é nessa declaração dele, né? Claro, claro.
O Temer, ele também teve um episódio de prisão dele no âmbito da Lava Jato. Então, ele está complexado com relação a isso. Mas o fato é que, se você criar uma lei especial para presidentes não serem presos, você vai ter um país de cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. Isso não é possível. Mas, infelizmente, é um pouco o paraíso dos políticos. Os políticos gostariam que houvesse um país dividido assim, entre cidadãos de primeira classe e de segunda classe, cidadãos que nunca são presos e cidadãos que podem ser presos pelo furto de um bife, né? Que é o que tivemos agora, um julgamento no Supremo, e que, infelizmente, o Zanin autorizou a prisão do sujeito que furtou uma bobagem de menos de R$ 100. Então, é isso. O Temer está expressando como pensa uma parte da elite brasileira, e especialmente a elite política. Uhum. Fabiola, Fala, me chamou a coach. atenção nessa fala do Temer, é que ele está falando por experiência própria, né? Como lembrou o Thales agora, ele, depois de deixar o governo, ele foi em cana, né? E o país não perdeu nada com isso, não foi vitimizado, não é vítima, não aconteceu absolutamente nada. O que ele disse que isso não é bom para o país? O que é bom para o país? É dar anistia para o Bolsonaro e para a gangue inteira? Isso é que é bom para o país? Exatamente. Chama atenção isso, né, coach? Porque até ele, porque a gente está falando do Temer como ex-presidente, mas só que o Temer também é um jurista, né? Ele é um jurista. Ele não é, o coach? Ele é formado Não em é dos mais direito. Oi? afamados, não é dos mais afamados. Não, é porque eu acho que isso traz em descrédito a justiça, não é, Madeleine? Claro. Porque é isso, assim, se tem uma coisa que é preciso defender, é que as pessoas sejam julgadas. É claro, você não vai condenar ninguém por antecipação, mas nesse episódio, a gente pegar e falar, não, ele não pode ser preso, ou isso não pode acontecer porque vai ser ruim para o país. É isso, o que vai ser bom para o país? Boa essa questão do Couto, né, Madeleine? O que vai ser bom para o país, então, respondendo a Michel Temer? O Temer enfiou a pizza no forno já, né? Já está pronto para servir. É que ele é fino, assim, as pessoas não têm pudores de falar exatamente o que ele fez. Ele está defendendo uma grande pizza. É isso que ele está defendendo. Aí ele diz algo que na política é óbvio, que preso o Bolsonaro, que é um grande fenômeno de massas, que não tem eleitores, ele tem uma seita, ele pode vir a se tornar um mártir e trabalhar essa narrativa. Sob o ponto de vista político, isso é verdade. Agora, o remédio para isso é você fazer uma lei para dar tratamento especial para o cara? Ah, me perdoe. O Temer é bom advogado, mas tem que ver com quem cola, né, Fabiola? Tem que ver com quem. Aqui não colou, mas vai ter algum lugar que cole. Ele está tentando. Eu estou vendo aí ele se movimentar para fazer um balão de ensaio. Porque se isso cola, eles começam uma tentativa de acordão, né? Ele está fazendo um balão de ensaio. A gente retorna aqui com o Ricardo Couto, com Madeleine Laxco, e a gente recebe nesse momento também o secretário nacional de Justiça, o Augusto de Arruda Botelho, que já foi nosso colunista também aqui nesse espaço, nesse horário aqui, e que agora está lá no governo, na pasta de Flávio Dino. Olá, secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso All News. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Couto, meu amigo. Boa tarde, Madeleine. Um prazer falar com vocês. Bom, a gente tem novidades aí em relação às investigações sobre as denúncias, né, de Alexandre de Moraes em relação à suposta agressão que ele sofreu em Roma. Mas antes, só para a gente pegar o rabo aí da informação que o Aguirre nos trouxe, essa negativa do Supremo Tribunal Federal de fazer uma busca e apreensão, né, com o ministro, prejudica as investigações, secretário? Esse é um problema nas investigações? Porque, como ele disse, há provas ali de que ele está envolvido nesse episódio, né? Fabiola, você já conhecia meu posicionamento como comentarista aqui do UOL. Como secretário nacional de Justiça, meu posicionamento ainda é mais firme. Eu não comento decisão judicial sem ler a decisão judicial.
Eu não tive acesso a essa decisão, não acompanho essa investigação, então não tenho como te responder, infelizmente, essa pergunta. Tá. Que como jornalista faz parte, né? Eu perguntar, ainda mais para um advogado como o Botelho. Mas vamos lá. Queria saber a respeito dessas imagens. A Itália autorizou já o envio das imagens, né, do circuito interno do aeroporto de Roma. A gente estava aguardando a chegada dessas imagens há bastante tempo. Inclusive o ministro Flávio Dino falou conosco ao vivo aqui que ele estava na expectativa dessas imagens chegarem. Elas já chegaram, secretário? Não, ainda não chegaram. Primeiro é preciso deixar claro, e alguns jornalistas ao longo dessas últimas semanas me questionaram bastante sobre uma suposta demora no envio dessas mensagens. Primeiro, não há demora nenhuma. A tramitação de uma cooperação jurídica internacional, ela é naturalmente lenta. Por quê? Porque é uma série de protocolos, uma série de requisitos que cada acordo que o Brasil tem com um determinado país tem que ser seguido. Então, esses acordos prevêem, por exemplo, a tradução juramentada de decisões judiciais, o preenchimento de formulários A, B ou C, a depender do país, o envio para a autoridade central A, B ou C, dependendo do país. Então, a cooperação jurídica internacional, seja em matéria penal, seja em matéria civil, ela é historicamente lenta. É lenta tanto quanto o pedido é ativo, quanto o pedido é passivo, quando há um pedido de uma outra autoridade central aqui para o país. Nós também, aqui no Brasil, através da Secretaria Nacional de Justiça, que é a autoridade central por um de seus departamentos, o DRCI, nós também analisamos com muita calma, vemos com base no decreto, no acordo que nós temos com esse país, se esse pedido tem fundamento jurídico. Então, essa demora, ela é absolutamente normal, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós ainda estamos, a bem da verdade, num período de férias na Itália, férias de verão. Então, isso obviamente faz com que menos funcionários no Poder Judiciário possam analisar. Então, isso se somou à demora já natural dos pedidos de cooperação e, finalmente, há poucos dias, a autoridade central, o Poder Judiciário italiano, concordou com a remessa dessas mensagens. Essa remessa já foi feita, mas ainda, respondendo objetivamente a tua pergunta, ainda não recebemos o material. E qual é da chegada dessas imagens, né? Porque o que a gente tem ali é um confronto de versões, né, secretário? Inclusive no depoimento, né, Alexandre de Moraes, que disse o que sofreu, e tanto é que ele procurou exatamente para fazer essa denúncia. A palavra do ministro, que até o ministro Flávio Dino nos falou aqui, a gente está falando da palavra de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, que diz ter sofrido isso. E tem a versão dos supostos agressores. A chegada dessas imagens, ela é fundamental para esclarecer esse caso? Claro, a chegada dessas imagens, obviamente, a Secretaria Nacional de Justiça não teve acesso ainda a essas imagens, mas dada a quantidade de câmeras que o aeroporto de Roma tem, isso foi inclusive objeto de matéria do jornal aqui do Brasil, é muito provável que essas imagens consigam aí, de alguma forma, bastante ilustrativa, nos dizer, pelo menos, a dinâmica dos fatos que aconteceram. Assim que a Secretaria Nacional de Justiça receber essas imagens, que vem de forma física, é importante dizer, se fosse o envio de um link por e-mail ou coisa que o valha, isso já estaria aqui. As autoridades italianas optaram por fazer o envio físico deste material, não sei de que forma esse material vai chegar para nós, se é um CD, se é um pendrive, se é um drive, mas é um formato físico, isso nós sabemos. Nós encaminharemos isso para o inquérito policial, né, que tramita na Polícia Federal. É um inquérito que tem como relator um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas esse inquérito, então, assim que essas imagens chegarem, será aí abastecido por essa prova. Coach, não tem perguntas? Não quer falar? Não quer perguntar? Vou seguir aqui, então, com o Augusto. Quer perguntar alguma coisa, Coach? Não. Ele tá só tá como espectador. Ô Botelho, a gente tá no meio... Tá mutado? Você tem pergunta, Coach? Eu queria perguntar sobre um outro assunto, é possível? Pode, mas deixa eu então só concluir ainda nesse assunto, aí eu já te passo depois. Secretário, a gente está no meio das investigações, né, do 8 de janeiro, e justamente, né, a gente já conversou bastante a respeito disso, sobre a proteção, né, da nossa democracia, a defesa da democracia brasileira. Esse episódio, né, envolvendo Alexandre de Moraes fora do país, o que isso tem a ver com esse algo maior, que é a defesa da democracia
e o que a justiça brasileira pode fazer para defender a democracia. Esse caso é crucial para que a gente possa montar esse quebra-cabeça do que está acontecendo no Brasil em relação aos ataques à democracia, secretário? É também crucial, porque autoridades públicas, ministros do Supremo e outras autoridades públicas, frequentemente vêm sendo perseguidas e confrontadas no exterior e no Brasil. O que eu acho importante frisar, e tantas vezes aqui a gente comentou sobre isso, Fabiola, a diferença entre esse tipo de manifestação e a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que é garantia constitucional, uma das mais importantes que nós temos, que garante que nós todos aqui possamos livremente nos manifestar nas ruas, a favor ou contra absolutamente o que a gente bem entender. Mas essa liberdade de expressão, essa garantia constitucional, ela tem um limite. E o limite a lei impõe. Eu posso criticar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, eu posso não concordar com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, eu não posso xingar um ministro, eu não posso agredir fisicamente uma autoridade. Este é o limite. E essa régua é muito clara, né? Não há aqui a necessidade de uma grande divagação, de uma análise teórica da liberdade de expressão, se utilizando de direito comparado, ou grandes livros ou grandes autores. O limite da liberdade de expressão é a lei. Então nós precisamos, toda vez que a lei é ultrapassada, dar uma resposta. Neste episódio, tudo nos indica, até porque de fato é a versão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo indica que este limite, a lei foi ultrapassada. E esses autores precisam ser investigados com seu direito de defesa respeitado, com a presunção de inocência sempre respeitado, mas sim precisam responder a essas acusações, responder a um processo justo, responder a um processo em que o devido processo legal seja em todo momento respeitado, mas sim, é crucial este episódio, assim como outros episódios, principalmente aqueles que a democracia brasileira sofreu no dia 8 de janeiro. Qual?